Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Nós faremos uma substituição, certo? Essa nossa aula seria de assistência técnica e extensão rural. Mas, basicamente, pessoal, o conteúdo da disciplina de assistência técnica ele já foi fechado, certo? Esse último conteúdo que a gente estudou na sexta-feira, que tratava sobre as transmissões as metodologias de transmissões de conhecimento, e estudamos mais especificamente o dia de campo, ele basicamente encerrava o conteúdo a ser estudado na disciplina, colocando-se como prioridade os mais relevantes, né? Haveria ainda um módulo sobre extensão rural e desenvolvimento sustentável, mas como a gente estudou bastante esse assunto, né, não apenas nessa disciplina de gestão ambiental e qualidade no agronegócio, como em outras, como por exemplo, agricultura e desenvolvimento sustentável, eu acredito que a gente poderia não tocar nesse assunto, já que ele já foi abordado em outras oportunidades, né? E dessa forma eu vou aproveitar essas outras aulas de ATER que a gente tem para poder complementar tanto a disciplina de planejamento, gestão e princípios de marketing e projetos de empreendedorismo rural que tem um conteúdo maior, né? E aí eu não haveria oportunidade de poder complementá-lo. Então hoje a gente faz essa substituição e dá continuidade à aula de ontem, de planejamento, gestão e princípios de marketing, onde a gente começou a conversar sobre projeção de cenários e análise de tendências, né? Ou seja, a previsão do que pode acontecer no mercado com uma determinada empresa e análise de possíveis tomadas de decisões que precisam ser tomadas, né? Todas essas projeções e tomadas de decisões são embasadas por informações que são conseguidas pela análise de mercado, né? Ou seja, através do trabalho do departamento de marketing. Então, nesse sentido, a gente viu ontem diversas aplicações, né, que a gente pode idealizar através de algumas ferramentas. E a gente vai continuar nessa aula a visualizar outras ferramentas que nos ajudam a organizar as informações que a gente consegue através da área do marketing. Então, só relembrando, né, ontem a gente conversou sobre essa primeira ferramenta, que era a análise externa contextual, onde a gente divide o ambiente externo, ou seja, o ambiente que está fora da empresa, em 6, para que a gente possa melhor estudar cada ação que a gente precisa se ater nesses ambientes diferentes, que no caso seria o ambiente sociocultural, o ambiente demográfico, o ambiente econômico, o ambiente tecnológico, o ambiente político legal e o ambiente natural. Vimos também a análise externa transacional, onde a gente coloca os 4 principais agentes que compõem o mercado a qual a empresa está inserido em um quadrante, né? E aí eles se classificam como fornecedores, clientes, concorrentes e os stakeholders, que são todos os interessados na existência dessa empresa. Todo mundo que estabelece alguma relação, seja de compra e venda, seja de cobrança de impostos, seja de prestação de serviços. E faz a relação de quem são todos os nossos fornecedores, todos os nossos clientes, todos os nossos concorrentes e todos os nossos stakeholders. Lembrando que aqui está de uma forma bem resumida, né? O ideal é listar todos, além de seu endereço e também o contato, que é para a gente ter sempre uma proximidade com esse pessoal. Essa análise interna dos recursos eu pulei, né, em virtude da gente ter algumas ferramentas mais importantes, mas caso dê tempo eu retorno para a gente poder conversar sobre ela. E por último, ontem a gente viu a análise das 5 forças de Michael Porter, né? Uma das ferramentas de marketing, inclusive, mais utilizadas no mercado.
e que mostra como que a gente pode compreender melhor, né, alocar as informações relevantes do que pode representar uma ameaça futura no desempenho de uma empresa, onde se destaca a rivalidade entre os concorrentes, o poder de barganha dos fornecedores, né, o poder de negociação que a gente precisa ter com os fornecedores, a ameaça de produtos substitutos, ou seja, de produtos que não são igual ao nosso, mas que podem substituir a compra do nosso. O poder de barganha dos clientes, né? Ou seja, o poder que os clientes têm para negociar e fazer exigências em cima do nosso produto, e a ameaça de novos entrantes, ou seja, a ameaça de novas empresas surgirem inspiradas pelo sucesso do nosso negócio, ou seja, colocando o mesmo produto que o nosso à disposição e se tornando um concorrente direto, né? Que é quase uma concorrência, aliás, que é quase uma consequência, né? Que sempre acontece quando uma nova empresa surge no mercado com um produto ou um serviço inovador, outras pessoas se inspiram e vão copiar e tentar participar dessa fatia de mercado descoberta pelos novos empreendedores. Antes da gente prosseguir, alguém gostaria de fazer alguma observação? Ficou tudo claro em relação a essas três ferramentas ontem? Ok, né? Tudo bem, então vamos seguir agora com a análise SWOT, né? Essa ferramenta também muito famosa, e possivelmente vocês aí na vida profissional ou acadêmica ainda vão ouvir falar bastante dela, né? Ela também é conhecida como matriz fofa, né? Por que tem esse nome? Assim como outras ferramentas, né, o SWOT é a sigla para as palavras em inglês que representa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, se a gente pegar essa tradução literal, as siglas dela, a gente monta a palavra fofa, né? Então, ela é conhecida tanto como matriz SWOT ou matriz fofa. Nessa ferramenta, a ideia é que os empreendedores eles listem as suas forças, ou seja, tudo que eles têm de positivo e as suas fraquezas, né? Ou seja, tudo que eles têm de negativo. Em outras palavras, as forças são tudo que ajuda a empresa a conseguir êxito empresarial. E as fraquezas são tudo que atrapalha esse possível sucesso empresarial. É feito também a apresentação das oportunidades, ou seja, o que o surgimento da nossa empresa ela representa para o mercado. Que oportunidade nós temos como empreendedores ao iniciar esse negócio? E também é listada as ameaças, né? Ou seja, o que pode fazer com que o êxito da nossa empresa não aconteça, ou ele seja abreviado, né? O que pode representar um perigo para a nossa existência no mercado. Então, basicamente, a gente vai tocar aqui em pontos que, inclusive, outras ferramentas que a gente conversou já tocou, como a própria análise das 5 forças de Michael Porter, né? Mas aqui a gente dá uma outra abordagem, né? Então, mesmo que a gente tenha feito a ferramenta anterior, a gente pode fazer outras ferramentas porque isso ajuda a deixar ainda mais claro, né, as características da nossa empresa. Outro detalhe importante que a gente precisa saber para poder construir a nossa matriz fofa é que essas forças e as nossas fraquezas, elas pertencem à organização, à empresa, ou seja, faz parte da análise interna. E as oportunidades e as ameaças é algo que está no ambiente externo, certo? Então, quando eu for pensar em colocar as minhas forças, eu tenho que analisar o que está dentro da minha empresa. As forças existem dentro da empresa. Elas podem ultrapassar
a barreira da empresa, mas elas surgem dentro da empresa, assim como as fraquezas. E as oportunidades estão fora da empresa, assim como as ameaças, né? Então, a gente deve sempre lembrar desse detalhe quando for construir uma matriz SWOT. Forças e fraquezas estão internos na organização e oportunidades e ameaças estão externas à organização. Dito isso, vamos então aplicar, né, novamente o exemplo que estávamos trabalhando ontem, né, que é uma pesquisa real, né, uma análise de mercado real que aconteceu por volta aí de 2011 e 2012, aqui no estado do Ceará, na região do Sertão Central, onde se pretendia instalar uma agroindústria de filetagem do peixe tilápia, ou seja, da produção de filés, né? E essa agroindústria que estaria instalada em Ibaretama iria comercializar esse produto com todos os municípios que compõem o Sertão Central cearense, né? Então, ao se realizar a análise de mercado, o que se pôde verificar em relação à análise interna, né? Em relação às forças, se verificou que essa agroindústria ela poderia ter condições naturais favoráveis, né? Ou seja, o ambiente onde ela estava localizado era muito bem adequado, até porque a produção do peixe tilápia ficaria praticamente vizinho à agroindústria, além de outros fornecedores que também estariam próximos. Teria-se uma localização logística satisfatória, né, porque Ibaretama fica próximo do centro da região do Sertão Central, né, então basicamente todos os municípios do Sertão Central estão ao entorno de Ibaretama, né, então tem uma logística muito interessante. Outra força seria o preso pela responsabilidade socioambiental, ou seja, seria uma empresa que já surgia com essa consciência que é preciso fazer práticas de produção mais sustentáveis, e para isso já havia toda uma estratégia, que inclusive foi citada nas ferramentas que conversamos ontem, onde você faria o descarte correto dos subprodutos que são gerados pela produção do filé do peixe, né? Seria processada as vísceras, as espinhas, o couro, né? Então nada seria perdido, tudo teria uma destinação correta com relação ao respeito ao meio ambiente. E a última força apontada aqui pela análise foram as técnicas modernas de processamento, né? Embora a gente tenha verificado ontem que havia uma dificuldade no ambiente tecnológico, né? Porque não há cursos ou mão de obra, né, que é capacitada para se trabalhar nessa área, mas mesmo assim os empreendedores apresentaram soluções para que se pudesse investir em máquinas bastante eficientes, em tecnologias bastante utilizadas no mercado da produção aquícola tradicional, né? Então, uma das forças seria a utilização dessas modernas técnicas de processamento. E aí vamos então ver as fraquezas, né? O que existe de forma interna na organização que atrapalharia o negócio. Foi verificado apenas um ponto, que seria a falta de agilidade e atrasos nos processos de produção, né? Ou seja, falta de agilidade, ou seja, a forma como se trabalha pode ser muito lenta e isso pode atrasar todos os outros processos, como o estoque, a venda do produto, a logística de distribuição, né? Então, isso é algo que pode atrapalhar. Não necessariamente existe, mas é algo que é verificado que pode acontecer. O que deve ser feito, então, para corrigir isso, né? Ao analisar a matriz, a gente vai em busca dessas soluções. Uma solução é justamente capacitar bem a mão de obra, para que não deixe isso acontecer, e obviamente se tem um supervisor acompanhando os funcionários para garantir que isso não ocorra, né? Então, quando a gente aponta aqui as fraquezas,
a gente pode verificar no futuro as soluções. Por isso que é tão importante a gente fazer ferramentas como essa. E agora a gente vai para a análise externa, né? Análise do ambiente externo, aonde primeiro a gente lista aqui as oportunidades que existem lá fora, né, do ambiente da agroindústria. Foram verificadas 4 oportunidades. A primeira, atender gradualmente a demanda de todo o sertão central cearense, né, ou seja, toda essa região ela poderia estar sendo atendida no que diz respeito à demanda pelo produto do filé de peixe. Outra oportunidade é gerar emprego e renda no município de Ibaretama, né, que era na época e até hoje um dos piores municípios no que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano, né, o IDH. Tem poucas empresas, é um município muito pequeno, que se caracteriza muito com o típico município da região do Nordeste brasileiro, que é dominado pela corrupção, que é dominado por muito desemprego, né, por pouca oportunidade, então seria uma empresa que faria uma grande diferença no setor econômico do município. Uma outra oportunidade é oferecer maior acesso do produto à população da região, né? Ou seja, além de atender a demanda, você consegue dar acesso a esse produto que até então não existia, né? Então, isso obviamente faz com que você consiga um papel de destaque, né? Vai ser a empresa que vai ser lembrada pelo consumidor, e isso vai fortalecendo ao longo dos meses, ao longo dos anos, para que a empresa possa se manter no mercado. E a última oportunidade visualizada é tornar o município de Ibaretama referência na produção de filés de tilápia, né? Ou seja, conseguir fazer com que o município se destaque, e não apenas na região, né? Quem sabe no estado do Ceará, quem sabe na região do Nordeste brasileiro, como uma referência na produção desse produto. Então, basicamente, 4 oportunidades foram visualizadas, né? E, obviamente, para que cada uma dessas oportunidades sejam aproveitadas, tem todo um trabalho sério que tem que ser executado, visualizando todas as ferramentas que a gente está conversando e dando a solução que é necessária para que a gente possa resolver, por exemplo, as fraquezas que existem e que possam impedir que essas oportunidades não sejam alcançadas. Mas além das oportunidades, né, o ambiente externo nos oferece ameaças, né, e a gente conseguiu verificar 2 ameaças no ambiente externo. O primeiro é a baixa aceitabilidade do consumidor a produtos refrigerados, né, ou seja, através da pesquisa de mercado, conseguiu verificar que a maioria dos consumidores prefere produtos frescos, né, isso é algo bem característico das nossas cidades do interior cearense, né? A pessoa prefere comprar no frigorífico um frango que é abatido na hora do que comprar um congelado, né? Então, se há a possibilidade de comprar o peixe in natura, ela vai comprar in natura. Ainda que não seja o filé, seja o peixe pronto para ela levar, tratar em casa, mas ela prefere daquele jeito, né? Então, essa baixa aceitabilidade por produtos refrigerados pode ser uma ameaça, pode ser que o consumidor ele tenha resistência, né, a mudar esse hábito de alimentação. E uma outra ameaça é a possibilidade de novos entrantes, né, que é inclusive citada lá nas forças de Michael Porter. Ou seja, se a empresa consegue galgar essas oportunidades, é bem possível que outros empreendedores se inspirem nesse caso de sucesso e também invistam no setor. E aí, obviamente, tem que haver diversas estratégias para poder se diferenciar desses novos concorrentes e se manter competitivo no mercado. Então, é assim que funciona a matriz SWOT, ou FOFA, como também é conhecido.
A gente faz uma análise do ambiente interno e do ambiente externo. E em relação ao ambiente interno, a gente busca reconhecer quais são as suas forças e as suas fraquezas, e no ambiente externo a gente busca reconhecer suas oportunidades e suas ameaças. Ficou bem claro, pessoal? Deu para compreender? Muito bem. Olhando assim, pessoal, talvez às vezes não fique bem claro, né? Ah, mas isso é tão importante. É importante sim, né? Muitas empresas, elas funcionam meio que no automático, né? Vai ser fácil a gente reconhecer essas ferramentas sendo aplicadas em grandes empresas, mas pequenas e médias empresas poderiam chegar ao sucesso muito mais rápido ao aplicar essas ferramentas, né? O problema é que muitos empreendedores não são honestos consigo mesmo, né? Ou trabalham demais e aí sempre utiliza a desculpa de que não tem tempo, né? Porque de fato você construir uma ferramenta como essa leva tempo. Eu parar e ficar pensando o que que tem aqui na minha empresa que me ajuda, o que que atrapalha, o que que eu posso fazer, né? As respostas elas não vêm assim no automático. Às vezes quando você faz uma reunião, né, no estilo brainstorm, onde você tem outros funcionários dando opinião, você pode construir uma ferramenta como essa de uma forma bem rápida. Mas às vezes isso não ocorre, né? E parar e pensar e identificar leva tempo, né? E por isso muitas empreendedoras acabam não fazendo essas ferramentas. Nós mesmos podemos fazer esse exercício, né? Se a gente substituir aqui a questão da empresa por nós pessoalmente, todos nós podemos reconhecer na nossa pessoa interna forças que nós temos e fraquezas. Assim como podemos reconhecer oportunidades e ameaças que a gente tem ao conviver com as outras pessoas, né? Então, se a gente fosse parar para fazer uma análise como essa, a gente também seria é, instigado a parar, a questionar, e isso é o que faz a gente se desenvolver, né? Por isso essas ferramentas elas são tão importantes. Então, olhando assim, ela montada como exemplo, parece básico, mas para você fazer, obviamente, isso demanda trabalho, e é o maior trabalho que é exigido no mundo empresarial, que não é o trabalho braçal de força, é o trabalho de você usar isso aqui, os seus neurônios, para poder processar informações e buscar soluções. E aí nós vamos conversar sobre outras ferramentas, né? Essas mais simplificadas, que são justamente a gente encontrar respostas para alguns aspectos que são apontados. E as informações que são apontadas no marketing estratégico, né, na análise que vem da análise de mercado, nos ajudam a poder criar essas outras ferramentas. A gente vai conversar agora sobre as vantagens que uma empresa pode ter, né? E a gente reconhece essas vantagens, inclusive, ao ter feito as ferramentas anteriores, né? Então, nós temos, toda empresa pode ter vantagem sobre as outras e pode ter uma vantagem competitiva, mas nem toda empresa tem uma vantagem competitiva, né? Dentro do nosso exemplo aqui que estamos conversando, a vantagem seria, da agroindústria, a capacidade de fornecer produtos com alto padrão de qualidade e praticidade, no mercado em que a demanda não está sendo atendida. Ou seja, a agroindústria ela teria a capacidade de produzir os filés de peixe dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade, né, que o maquinário que seria adquirido seria do mais alto poder tecnológico. E aí oferecendo esse produto, que é o filé do peixe, já tratado, né, já bem feito, pronto para ser levado para a frigideira, para o consumidor, né? Portanto, é um produto bem prático de ser consumido. Isso no mercado, né, numa região em que a demanda não está sendo atendida, né? Ou seja, uma demanda a qual nós temos consumidores, mas
o produto não está disponível. Então, nós somos a empresa que poderia disponibilizar esse produto. Então, essa é a nossa vantagem. Nós estamos iniciando em um novo mercado, que existe demanda, mas que não havia empreendedores fornecendo o produto. E temos também uma vantagem competitiva. Qual seria a nossa vantagem competitiva? Lembrando que, assim como conversamos lá na disciplina de mercado, comercialização e logística agrícola, uma vantagem competitiva é algo que te torna diferente do teu concorrente, né? Ou seja, é algo que só você tem, ou pelo menos só você tem em um determinado momento. E como essa vantagem você tem e o concorrente não tem, você está no nível mais elevado que ele, né? Por isso, além de buscar vantagens, as empresas devem buscar vantagens competitivas. No caso do nosso exemplo específico aqui, a vantagem da agroindústria seria localização geográfica privilegiada para o escoamento da produção, né? Lembrando que o município de Baretama está aí praticamente no centro, no centro da região do Sertão Central Cearense, né? Ou seja, todos os outros municípios da região estão basicamente em volta deles. Isso faz com que possa haver uma logística muito interessante para se poder escoar, distribuir a produção de uma forma rápida. Outra vantagem competitiva seria equipamentos tecnológicos adequados para o processo de produção, né? Ou seja, seria recursos tecnológicos que ajudariam bastante no processamento do produto para garantir o mais alto padrão de qualidade. Outra vantagem seria o armazenamento e distribuição e mão de obra especializada, né? Os próprios equipamentos ajudam na armazenagem, na distribuição, e isso faz um diferencial. E a mão de obra, né, embora não tivesse sido identificado no ambiente externo que não havia cursos na área, né, ou seja, não havia mão de obra que seria preparada na região, mas a empresa iria se comprometer em treinar e capacitar ou contratar uma consultoria para poder fazer o treinamento dos funcionários que forem contratados para se especializarem no desempenho de suas funções, né? Então, aqui são 3 pontos muito importantes que fazem com que a empresa ela já nasça competitiva, né? Obviamente que uma nova empresa que venha a surgir como concorrente, ela pode bater nessas mesmas 3 competitividades, né? Então, a vantagem competitiva ela pode existir apenas de forma temporária, né? Dificilmente ela vai ser permanente, mas é interessante que sempre se busque novas vantagens competitivas para se manter sempre à frente do concorrente. Ficou claro, pessoal? Ok. Então vamos agora para mais uma ferramenta, né? Essa a gente divide em objetivos, desafios e metas a qual a empresa tem pela frente, né? E aí, para criação dos objetivos, nós poderíamos simplesmente escrever quais os objetivos da empresa, né? Assim como lá na criação do plano de negócio, nós temos a missão da empresa e a missão nada mais é do que o objetivo. Mas aqui dentro dessa ferramenta, a gente pode trabalhar com um desenho, né? Ou seja, colocar de uma forma gráfica como é que os nossos objetivos eles estão alinhados para o sucesso da nossa empresa, né? Para que a gente conclua a nossa missão. E todo objetivo, desafio e meta, ele surge com base no planejamento estratégico, que é um braço, né, do próprio marketing estratégico, ou seja, planejar de uma forma pensada, onde cada decisão ela é muito bem alinhada com uma lógica, uma razão do porquê que vai se tomar a decisão.
Ou seja, não são decisões baseadas no achismo, né? Eu acho que deve ser assim. São decisões que são baseadas em conceitos técnicos, acadêmicos, em experiências anteriores que justificam uma determinada tomada de decisão, né? Então, é caracterizado aqui para a construção dos objetivos 4 objetivos principais alinhados ao planejamento estratégico, que é um objetivo financeiro, um objetivo de aprendizado e crescimento, um objetivo de processos internos do negócio e um objetivo em relação ao cliente, né? Nós poderíamos ter diversos outros objetivos, certo, pessoal? Ou poderíamos ter uma quantidade de objetivos menores. Isso aqui varia do empreendedor para o empreendedor, de empresa para empresa, né? Então, eu poderia ter vários outros objetivos e construir uma forma gráfica, né, onde eu teria, ao invés de retângulo, teria círculos. Eu poderia ficar bem à vontade aqui no que diz respeito a construir de uma forma gráfica os meus objetivos. Isso aqui é apenas um exemplo hipotético, tá? Então, colocando essa ferramenta para o nosso exemplo da agroindústria de filetagem de peixe, nós teremos esses 4 objetivos. Em relação ao objetivo financeiro, teríamos a seguinte situação: ter controle sobre as estratégias de preços competitivos, obter renda extra com a comercialização de peles, vísceras e barriguinhas, né? Barriguinhas, para quem não sabe, pessoal, é a gordura abdominal que fica acumulada, né, no estômago do peixe. Isso todo animal tem, inclusive nós seres humanos, né? A nossa barriga aí no pezinho, entre o umbigo e a virilha, vocês podem reparar que normalmente a gente acumula uma determinada quantidade de gordura, né? A não ser quem é mais sarado, que vive na academia e tal, mas essa é uma região muito propícia para a gente acumular gordura. É chamada, inclusive, gordura trans, né? Que alguns produtos hoje da agroindústria já vêm, inclusive, com a retirada dessa gordura, para não ser consumida, né? E os peixes, obviamente, também têm essa gordurinha acumulada na sua barriga. E quando a gente vai preparar o filé do peixe, né, a gente faz um corte lá na barriga, tirando essa parte que tem gordura. E o consumidor não gosta de comprar um filé que venha com gordura, né? Senão ele iria preferir uma bisteca suína, por exemplo, que já é comum que você venha uma determinada parte de gordura. Então, essa gordura é retirada e para não haver perca, né, ela pode ser vendida na forma de petiscos, né, para ser servidas em bares ou em restaurantes. Então, através do objetivo financeiro, é estabelecido que a empresa vai ter controle sobre estratégias de preços competitivos, ou seja, vai estar sempre avaliando o mercado para a gente ter o melhor preço para o consumidor. E também vamos obter renda extra com a comercialização das peles, das vísceras e das barriguinhas, ou seja, com todos os subprodutos que são gerados para a produção do nosso produto primário, que é o filé do peixe. E com essa renda extra, nós vamos criar um fundo para investimentos futuros. Olha só que bacana. A empresa, ela tem que se pagar com o produto principal que é vendido, que é o quê? O filé do peixe. Então, toda a lucratividade, pagamento dos funcionários, etc., vai vir dali, desse produto primário, né? E o que a gente conseguir de dinheiro com a renda extra dos subprodutos, a gente vai guardar. Vai criar um fundo para investimento futuro. Ou seja, vai ficar guardando esse dinheiro para poder, por exemplo, no futuro, montar uma filial, ampliar nossa capacidade de produção, ou seja, investir em algo que melhore a infraestrutura da empresa, né, que ajude ela a crescer. Então, isso é muito interessante e todas as empresas deveriam trabalhar com essa perspectiva de ter fundo de investimento. Deu para compreender? Tudo bem.
Então, repare que o exemplo hipotético, né, poderia ser qualquer outro objetivo, mas o objetivo aqui do nosso exemplo está alinhado com querer crescer futuramente, né? Pode ser, por exemplo, que o objetivo fosse diferente, né? O empreendedor, por exemplo, poderia estabelecer que essa renda extra que é gerada dos produtos poderia ser feito para distribuir para os funcionários, aumentando a participação deles no que diz respeito a ter uma renda extra também, né? Ou seja, como uma oportunidade de valorizar seus funcionários tendo um valor adicional no seu salário, né? Poderia ter vários, isso vai de empresa para empresa. Agora vamos ver o que foi estabelecido lá no objetivo de processos internos do negócio, né? Foi estabelecido ter eficiência nos processos administrativos, produtivos e mercadológicos, né? Lembrando, eficiência é a capacidade de você conseguir fazer o que é preciso da forma mais rápida e utilizando a menor quantidade de recursos possíveis, né? Então, se a gente está trabalhando com 5 funcionários em um setor, se 4 der para fazer o trabalho, a gente vai trabalhar com 4, né? Se a gente está consumindo uma determinada quantidade de material, se a gente puder reduzir, a gente vai reduzir. Então, vamos buscar sempre a eficiência dentro dos nossos processos, né? Ser eficaz, ou seja, fazer o que é preciso, é o mínimo que se espera hoje no mercado empresarial. Não basta ser eficaz, a gente precisa ser eficiente. Em outras palavras, fazer mais com menos. Então, esse é o principal objetivo dos processos internos do negócio: ter eficiência nos processos administrativos, produtivos e mercadológicos. Ou seja, na forma como a empresa é gerenciada, na forma como a empresa produz e na forma como a empresa vende. Agora vamos falar sobre o objetivo de aprendizado e crescimento. O objetivo estabelecido é uma busca contínua da melhoria dos processos, da evolução tecnológica e da inovação, né? Ou seja, é estabelecido que os funcionários, né, todo mundo busque sempre a melhoria contínua, ou seja, a capacidade de ser melhor, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e evoluir, né, buscando inovações para a empresa, buscando sempre estar atualizado com as demandas do mercado. Isso só se vê através de capacitação, né? Por isso está aqui aprendizado e crescimento. Os empreendedores, assim como qualquer profissional, eles têm que buscar informação, eles têm que ler informação. E isso não significa apenas participar de grupo de WhatsApp ou ter uma conta em rede social. Isso quer dizer comprar jornal, revista, visitar sites especializados, comprar livro e ler, assistir canais ou programas de TV especializados no assunto a qual eles estão trabalhando, conversar com outros profissionais que trabalham na mesma área, trocar experiências, né? Participando de um congresso, de um seminário. Tudo isso nos ajuda a ser um profissional melhor. Uma pessoa que faz um curso técnico, que faz uma faculdade e passa o resto da vida fazendo o trabalho do mesmo jeito, que não busca se capacitar, não busca entender as mudanças que estão acontecendo no mercado, ela vai, principalmente nesse mundo hoje globalizado, digitalizado, tudo está mudando, ela vai ficar enferrujada, ela vai ficar obsoleta, ela não vai conseguir manter o seu destaque em relação aos outros funcionários, né? Porque o bom profissional hoje, ele nunca para de estudar, né? Isso não quer dizer que é algo chato que a gente tem que fazer para o resto da vida, né? Quer dizer que quando a gente tem uma formação que está trabalhando em algo que gosta, a gente vai atrás porque a gente quer ser o melhor, não porque a gente tem que se destacar, né? Então a informação ela vai fazer parte da nossa vida. Então a empresa ela tem que estimular isso. Por isso que muitas empresas pagam cursos de capacitação, pagam treinamento para o funcionário, tem uma biblioteca dentro da empresa, né? Constrói uma biblioteca com os assuntos que são relevantes ao trabalho que é executado, deixa isso disponível.
assina revistas e jornais especializados do setor para que os funcionários tenham acesso, entre outras situações. E o último objetivo aqui listado nesse planejamento estratégico é em relação ao cliente, sendo que o objetivo seria conseguir a satisfação do cliente, sua fidelidade e reconhecimento através da qualidade de nossos produtos, né? Ou seja, o objetivo principal vai ser conseguir fidelizar o cliente, né? Fazer com que, a partir do momento em que ele compre o nosso produto, ele queira sempre comprar novamente, né? Que esse é justamente o grande objetivo de todas as empresas, se tornar o chamado top of mind, a marca que vai dominar a mente do consumidor quando ele ouvir falar em um determinado produto, né? Então, isso tem que ser trabalhado de uma forma contínua para buscar estratégias de que o cliente ele se fidelize à sua empresa. Ficou tudo claro, pessoal? Alguma observação? Muito bem. Lembrando novamente que isso aqui é hipotético, né? Os objetivos poderiam ser apenas um, dois ou vários, né? Além desses que estão descritos. E a forma de você organizar em formas geométricas, como círculo, triângulo, retângulo, isso dependeria de empreendedor para empreendedor, tá? Mas a gente sempre trabalharia com essa simulação aqui de estar sempre interligando. Veja que a seta sempre se liga de um objetivo para outro, né? E o planejamento estratégico aqui no meio, porque ele tem que comandar todas essas áreas e uma área está dependendo da outra. Um objetivo depende do outro, pessoal. É importante a gente lembrar dessa conexão que tem que haver. Ou seja, não adianta, por exemplo, eu estabelecer um objetivo de fidelizar cliente se o setor financeiro não se preocupa em manter um preço competitivo, né? Ou seja, se o produto está cada vez mais caro, isso pode ser uma ameaça para o cliente deixar de consumir o meu produto, né? Então, eu tenho que estar sempre pensando nessa situação que o objetivo ele tem que estar alinhado com o outro. Então, esses foram os objetivos. Agora a gente vai falar sobre as metas. Isso também é hipotético, as metas vão variar de empreendedor para empreendedor, empresa para empresa. Mas aqui no nosso exemplo foram estabelecidos 4 metas para a nossa empresa. A primeira é ampliar a produção e atender a todas as cidades que compõem o Sertão Central cearense. A segunda é conseguir bons resultados financeiros gerando os fundos para novos investimentos e projetos para o setor. A terceira seria identificar como um caso, aliás, ser identificado como um caso empresarial de sucesso, atraindo novos investimentos para o município de Ibaretama, né? Ou seja, se a empresa conseguir se destacar, um fornecedor, por exemplo, de produto, poderia se instalar lá em Baretama, porque ele já teria alguém para vender direto, né? Por exemplo, tem muitos produtores rurais lá que poderiam se interessar por praticar a tilapicultura, para poder fornecer o peixe para a agroindústria. Então, se isso acontecesse, ela poderia deixar de comprar de um fornecedor que está em um município vizinho, né? Então, quando a empresa tem sucesso, ela pode fazer com que diversas outras empresas surjam ao seu redor. E uma última meta seria ser referência na produção de filés de tilápia no estado do Ceará, né? Ou seja, conseguir realmente um papel de destaque na oferta desse produto. Então, repare bem, né, que são metas que são atingíveis, né, que são possíveis de ser executadas, obviamente, se todas as estratégias, né, todos os objetivos, eles forem muito bem alinhados e muito bem executados, né? E as metas, elas são feitas para serem atingidas, para serem alcançadas algum dia. Então, quando a empresa chegar a alcançar cada uma dessas metas, ela vai trocar por outras, né? Porque quando a empresa ela deixa de ter metas, não quer dizer que ela chegou aonde deveria estar e pronto, acabou. Não, ela precisa agora de novas metas para poder
se manter no mercado e se atualizando às novas demandas. Então, atingir uma meta, pense em outra agora para poder cumprir. E por último, né, os desafios que são colocados seriam os seguintes: ter uma boa aceitação no mercado, conseguir um rápido retorno sobre os investimentos para saldar o financiamento e conseguir sua alta sustentabilidade financeira, gerar respeito e admiração na população ibaratamense e comunidade empresarial sertaneja em virtude de sua ousadia e gestão estratégica, e conseguir o reconhecimento de órgãos competentes pela qualidade de seus produtos e sua importância econômica e social, né? Então, se a gente for reparar, tem toda uma preocupação aí nesses desafios que vai justamente de acordo com as práticas ESG, né? Que a gente conversou lá na disciplina de qualidade. Uma preocupação com a governança, com a sustentabilidade e com a questão social, né? Onde há pontos aqui que descrevem a importância do negócio ele ser bem gerenciado, ter retorno do seu investimento, poder contribuir com a sociedade no que diz respeito a gerar emprego e renda, né? Poder ser admirada pelos moradores do município onde ela está localizada e conseguir esse reconhecimento também aí, tanto no que diz respeito pelos aspectos econômicos, tanto pela a preocupação com o meio ambiente, né, na elaboração de suas atividades. Então, são desafios que, assim como as metas, são possíveis de serem alcançados a partir de que temos objetivos muito bem organizados. Por isso, um também está sendo criado olhando para o outro, né? O desafio, os desafios, as metas e os objetivos, eles estão amarrados no que diz respeito às suas concepções, né? Quando a gente fala sobre um, a gente vai reconhecendo no outro características que se complementam. E por último, né, vamos falar aqui sobre estratégias, né? Estratégias que poderiam ser criadas para fazer tudo isso que a gente conversou anteriormente, né, de combater as fraquezas, o que pode dar errado, e a possibilidade de se alcançar as oportunidades, os objetivos, as metas, elas podem ser concluídas através de estratégias, né? Então, a empresa elencou aqui 4 estratégias para poder conseguir seu êxito empresarial. Estratégia de diferenciação, estratégia de custo, estratégia de oportunidade e estratégia de estabilidade. Na estratégia de diferenciação, ou seja, para se mostrar diferente de outros concorrentes, a proposta do negócio em si, ela já vai se mostrar um diferencial no setor para a região, uma vez que a oferta ao consumidor é de um produto prático, saboroso e de qualidade, podendo ser comercializado para todas as classes sociais, né? Ou seja, tanto alguém de uma renda mais baixa quanto uma da renda mais alta pode comprar esse produto, né? É um preço acessível. Segunda estratégia, que é a de custo, né? Vai ter como objetivo trabalhar programas como o 5S, né? Aquela ferramenta que a gente estudou lá na disciplina de qualidade, tratando-se aí do senso de utilização, o senso de saúde, entre outros que compõem essa ferramenta, de forma a educar os funcionários e diminuir os gastos ou atitudes que gerem despesas, né? Ou seja, vai tornar eles mais eficientes, essa ferramenta. Além da aplicação de ferramentas financeiras e administrativas que busquem o controle rígido das despesas gerais, né? Ou seja, estratégia de custo tem como objetivo aqui diminuir os custos de produção e de criação do produto, né? Diminuir despesas desnecessárias. Isso a gente consegue com foco na eficiência.
A terceira estratégia, que é a estratégia de oportunidade, vai ter como objetivo identificar campanhas de marketing em períodos de maior demanda, como a Semana Santa, né, que é um período aí da quaresma onde as pessoas consomem mais peixe, né? Então tem que aproveitar esses períodos e intensificar o marketing para vender mais produtos. E a última estratégia é a estratégia de estabilidade, que tem como objetivo fazer pesquisas de mercado regularmente com clientes e consumidores finais para verificar seus níveis de satisfação. É algo que a gente já conversou. Análise de mercado é feita antes da empresa surgir e feita depois, assim que possível, a cada ano, a cada 2 anos, para poder realinhar as suas estratégias de mercado. Então, aqui no exemplo foram listadas 4 estratégias, mas poderiam ser várias outras a qual a empresa ela poderia trabalhar essa diversificação. Quanto mais estratégias, mais possibilidade de atingir o êxito. Ficou tudo claro, pessoal? Foi proveitosa a aula? Deu para compreender tudo? Tudo bem. A gente, se tivesse tempo, no sistema presencial, iríamos fazer todas essas ferramentas de forma prática, mas como a gente não tem tempo, a gente vai fazer pelo menos uma na nossa atividade de hoje, que vai estar disponível mais tarde. Agora eu estou disponibilizando aí para vocês o link para o formulário da frequência e a gente se vê amanhã na nossa aula de projetos e empreendedorismo rural. Grato pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato. Até amanhã.